Bom, então depois que a Rita caracterizou o fórum, né, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz a mediação. Porque assim, é importante que a gente saiba o que é um fórum, para que ele serve. Então, o fato dele ser uma ferramenta assíncrona e que você deixa registrado todo o processo de reflexão do grupo, ele faz com que eu tenha alguns tipos de mediação que são específicos, né? Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar é que um fórum ele não pode ser uma lista de pessoas falando sozinhas, né? Porque você tem um grupo de pessoas conversando sobre um determinado assunto, num determinado espaço de tempo, embora ele seja assíncrono, cada um pode entrar no seu horário, na sua rotina, não necessariamente todo mundo ao mesmo tempo, mas ele tem que ter um certo planejamento temporal. Porque senão, né, se eu deixar, por exemplo, um fórum aberto um semestre inteiro, vai perder o fio da meada. O seu objetivo de aprendizagem, ele também tem que ter um certo planejamento dessa assincronicidade, ela tem que ter um certo período de tempo, sei lá, uma semana, 2 semanas, aí depende do objetivo do fórum, né? Então, conforme a Rita caracterizou, eu tenho lá essa ferramenta assíncrona, que tem um planejamento, que tem um determinado objetivo, por isso que ela tem uma variável do tempo, logicamente, porque senão o ritmo do curso, ele precisa ter uma certa temporalidade. E aí, como eu fico com todos esses posts registrados, não é só o professor que vai a quem vai ser endereçado o meu post. Então, eu tenho lá um assunto que eu vou discutir. Todas as pessoas que estão nesse fórum, elas vão debater esse assunto. E o principal papel do professor é fazer com que isso seja um momento de construção de conhecimento e não de reprodução do conhecimento. Porque geralmente um fórum vai ser avaliado, né? Ele pode até não ser, porque está levantando conhecimento prévio, ou porque ele é um fórum de aquecimento, um fórum mais social. Mas quando ele tem um objetivo acadêmico de construir um determinado conceito, de discutir um texto, muitas vezes esse fórum vai ser avaliado. E o aluno, qual que é a tendência do aluno? É achar que, então eu vou colocar um volume enorme de informações, reproduzindo aquilo que o professor quer que eu aprenda, aí o professor vai me dar uma boa nota. E aí você torna o fórum uma ferramenta extremamente enfadonha, tanto para os alunos como para o professor, porque você está discutindo o mesmo assunto a partir, geralmente, dos mesmos referenciais teóricos, e aí todo mundo fica falando a mesma coisa. E ninguém está, na verdade, dialogando e construindo conhecimento. Por isso que a mediação e a forma com que a gente interage com os alunos é super importante, né? Então, aqui tem alguns tópicos sobre essa questão da mediação. Então, a primeira coisa que um bom mediador de um fórum tem que fazer é ele tem que mostrar que ouviu os cursistas, ou seja, que ele leu com atenção. Porque vocês podem ter certeza, a primeira coisa que um aluno, principalmente o aluno de EAD, ou mesmo um aluno nosso presencial, no Moodle, das minhas disciplinas presenciais, eu já fiz fórum, o aluno acha que a gente não vai ler com tanta atenção o que ele postou. Tem 30, 40 alunos na turma, você acha que o professor lê tudo? Né? Eles sempre acham isso, né? E aí é importante que a gente mostre que a gente leu. E como é que a gente mostra que a gente leu? Considerando nos nossos comentários, nas nossas mediações, aquilo que os alunos falaram. Inclusive endereçando a nossa mensagem também àqueles determinados alunos, né? Então, sei lá, abri o fórum, geralmente também é muito importante que o professor abra o fórum, porque a gente coloca lá, o objetivo desse fórum é tal, as tarefas de vocês são tais e tais. Mas a gente tem que fazer uma primeira provocação, a gente tem que fazer uma abertura. Quem trabalha também em cursos EAD, às vezes, você como professor, ou você como tutor, o fórum já veio formatado, já tem uma tarefa, um objetivo, que é para todas as turmas, né? E que ele é, de uma certa maneira, padrão. Então, você, como professor e tutor, você tem que fazer uma abertura, justamente para motivar, para o aluno não achar que ele está ali sozinho. Então, beleza, eu fiz lá a abertura, e aí, daqui a pouco, eu vou lá, cada um no seu tempo. Daqui a pouco, eu tenho lá 5 alunos que já participaram desse fórum. Eu tenho que ter uma rotina, e isso também tem que entrar no meu contrato pedagógico, de quando que eu vou acessar esse fórum. Eu tenho que ter uma certa constância, não posso abandonar o fórum lá uma semana, né? Eu dei um prazo de uma semana, no final de uma semana que eu vou interagir com os alunos, não dá. Né? Então, claro, dependendo do contrato pedagógico, do combinado com a instituição que a gente trabalha também, enfim, de uma série de fatores, a gente vai estabelecer uma rotina com o aluno. Eu entro no fórum todo dia, eu entro um dia sim, um dia não. Eu entro todo dia de manhã, eu entro todo dia à noite, enfim. É importante até que eles saibam isso, para que a gente possa ter, eles possam se organizar também para saber quando que a gente vai avaliar, quando que a gente vai comentar, e você passe uma certa segurança de que você está ali presente.
né? Porque o professor também precisa se organizar, senão ele fica maluco, porque tudo que é online, se a gente não der, não souber organizar o nosso trabalho, a gente também não desliga um segundo. Né? Então, a gente também tem que ter uma disciplina muito grande para mediar esse fórum. Então, vamos lá. Colocou lá, tem 5, 6 alunos que já trabalharam aquelas ideias. Eu vou fazer um comentário para cada aluno? Será que assim eu vou estar contribuindo para essa construção coletiva? Não necessariamente. O ideal, inclusive, numa mediação de um fórum, é que eu faça comentários em bloco. Ou seja, os alunos trabalharam algumas ideias, aqueles 5, 6 alunos, eu vou ler tudo aquilo e vou tecer o meu comentário com considerações sobre tudo que eles colocaram. Inclusive citando os nomes. Lá, se são 5, os 5 nomes. Olha, João, Maria, Antônio, José, Rita, Beth, conforme vocês colocaram e etc, etc. Então, você vai pontuando tudo que os alunos colocaram que você quer reforçar. Né, e que você quer acrescentar. E aí depois a gente vai ver um método de fazer boas questões, porque aí no meio de tudo isso, a gente vai sempre devolver com uma boa pergunta. Né? Porque muitas vezes professores que fazem mediação de fórum falam, caros alunos, e aí acaba ficando uma coisa um pouco genérica. Às vezes você precisa fazer um comentário assim, que você vai fazer um comentário para todo mundo. Mas a pessoalidade, como a gente está longe fisicamente, a gente não pode mostrar essa segurança e essa afetividade com o aluno, senão nas nossas palavras escritas. Então, você não está olhando o olho no olho do aluno. Então, o fato de você escrever o nome dele lá e de colocar uma ideia que ele trouxe no comentário dele, faz com que ele perceba que ele tem uma certa importância, né, ou que tem a devida importância na sua atenção. Né? Então, você tem que sempre começar os seus comentários mostrando para o aluno que você leu, que você entendeu o que eles colocaram. Até para discordar, ou até para falar, olha, fulano fez tal comentário, mas... E a gente já comenta um pouquinho quando a gente também tem alunos que distorcem muito, vão para um lado que não está muito legal, que muitas vezes a gente tem que fazer um comentário individual, uma mensagem individual, porque às vezes o aluno está viajando um pouco e a gente não pode expor o aluno também ali, né? Porque, às vezes, a gente, na sala de aula mesmo, quando um aluno está tendo um comportamento inadequado, a gente chama a atenção, mas a gente tem que também ter uma certa sutileza. Só que ali, a coisa fica registrada, pode ser retomada depois. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com não ferir, né, não expor realmente o aluno. Porque ele pode se sentir constrangido, mesmo que você veja que ele está fugindo um pouco, ou né, indo para um lado fora da netiqueta, por exemplo. Às vezes também o aluno ele acaba criticando o outro colega de uma maneira que não é muito adequada. Então, existem algumas questões que a gente tem que sair daquele espaço coletivo e ir para um espaço mais individual, que seria uma mensagem individual. Né? Bom, como é que eu provoco novas reflexões? Né? Porque não adianta eu simplesmente dizer, olha, legal, vocês falaram isso, falaram aquilo, nossa, achei que foi muito interessante a análise de vocês sobre o texto. Porque eu quero que eles vão além daquilo. Né? Geralmente o aluno está num processo de construção de conhecimento e eu vou ter que mostrar para ele que eu tenho que fazer uma provocação. Né? Para que ele vá além daquilo que ele já colocou. Fazendo uma outra pergunta, pedindo para ele dar exemplos. Né? Então, aqui na metodologia que a gente vai ver de fazer boas questões, aí a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Né? E essa ideia da mediação em bloco, que eu já falei para vocês, ela é fundamental para facilitar justamente essa ideia de um aprendizado colaborativo. Porque cada um está falando uma coisa e eu vou fazendo sínteses. Né? Tanto sínteses parciais, como depois uma síntese final. Que isso é uma coisa super importante também num fórum. Quer dizer, ele tem um tempo e depois que ele acaba, eu como professor, eu tenho que pedir, ou eu tenho uma estratégia de pedir para os alunos fazerem sínteses. Ou de eleger alguns alunos que em determinados fóruns fazem síntese, na outra vez são outros alunos que fazem síntese. Mas eu tenho que fazer um fechamento. Né? Afinal de contas, o que nós aprendemos com esse fórum? Né? Porque se eu deixar também aquele conhecimento meio solto, eu acabo não sistematizando o objetivo do fórum. Né? E ele realmente é uma ferramenta que, se a gente não souber fazer boas mediações, ele tende a ser uma ferramenta que fica muito conhecimento reprodutivo, porque o aluno se sente na obrigação de ficar colocando, né? E aí eles acabam fazendo plágio, porque eles acham que o volume da informação é mais importante do que
o pensamento, a capacidade de construir realmente novos conhecimentos, de trazer exemplos, de relacionar com a prática, que isso é uma coisa importante também que a gente vai ver na ideia de fazer as boas questões. Bom, veja, quando eu estou fazendo essa mediação, e quando eu falo, bom, eu preciso ver o que o aluno trouxe, a partir daí, né, ele sentir que eu estou fazendo uma leitura dele, é porque eu tenho que levar em conta esse conhecimento que ele já traz, ou seja, a primeira modo como ele interpretou aquele tema, a primeira leitura que ele fez sobre o tema, geralmente é uma leitura baseada naquilo que ele já sabe, na bagagem conceitual que ele já tem. Então, assim, a gente tem que valorizar o conhecimento que ele traz, primeiramente. Mesmo que, principalmente no começo do fórum, mesmo que ainda não seja exatamente o que a gente quer, ou seja, a gente quer que eles vão além, a gente tem que dizer, olha, legal, né? Primeiro momento é esse, ó, que bom que vocês chegaram até aqui, mas a gente pode chegar até o outro lado, né? Porque justamente esse registro de todo o processo, que daqui a 2 semanas, no final do curso, eu posso retomar, você vai sentir, o aluno está sempre sentindo uma atitude positiva do professor, né, de um incentivo, de uma motivação realmente positiva. Aí aquilo que eu já falei para vocês, de não expor o cursista, porque muitas vezes ele está fugindo do assunto, etc. e tal, e eu tenho que tomar muito cuidado quando ele faz, principalmente, algumas assimilações deformantes do conteúdo, ou quando ele está tendo atitudes inadequadas, eu tenho que trazer, né, de volta, eu tenho que refazer isso, eu não posso deixar passar informações errôneas ou que estejam inadequadas em relação ao que eu quero, porque isso acontece muito também. O aluno, ele vai lá, busca na internet, ou ele acaba, sei lá, da experiência pessoal dele, ele acaba deturpando aquele conceito, e aí, às vezes, você não deu tempo nem de você ver, quando ele colocou aquilo, já tem mais 5, 6 alunos concordando, ou, né, dando razão àquela ideia que não está muito legal, e aí você tem que tomar todo esse cuidado de retomar esse assunto sem expor o aluno naquele sentido de, né, sei lá, eu costumo dar o exemplo de quando a gente dá bronca mesmo na frente de todo mundo, né, que, enfim, acaba travando muito o aluno. E quando a gente valoriza o que ele traz, a gente tem essa delicadeza, a gente faz com que eles consigam se soltar um pouco mais. Uma outra questão também que aparece, né, que a gente tem que ter muito cuidado em relação a não expor, é que no fórum as questões da norma culta da língua aparecem muito. E você tem um tempo de 30 minutos para editar o seu post. Por exemplo, às vezes você escreve, digitou uma palavra errada, aí você lê e fala assim, nossa, eu digitei tal palavra errado. E aí você tem 30 minutos para corrigir, mas às vezes você não passaram os 30 minutos, você só viu depois. Ou às vezes o aluno também não percebeu que ele cometeu tantos erros, né? Só que os outros vão ver. Então, esta questão também pode travar o aluno, porque ali ele está mostrando um conhecimento da língua portuguesa que todo mundo vai perceber como é que é a construção textual dele, se está clara, se não está clara. Então, muitas vezes, alunos que têm essa dificuldade, a gente tem que trabalhar isso também à parte, para não travar justamente eles se soltarem e fazerem um fórum mais reflexível do que ficarem só copiando. Eu acho que essa questão do plágio, que hoje é muito facilitada pelo recurso da internet, ela tem muito a ver com isso, com um aluno que não se sente capaz de ser um produtor do próprio texto, porque ele ele está acostumado desde a educação básica a copiar e colar, que ele realmente tem uma certa dificuldade de construção textual. E a gente tem que ajudá-lo. E a gente só pode ajudar se a gente der, né, um incentivo positivo. Então, valorizar sempre a interpretação e não a reprodução dos conceitos, que eu acho que isso é o mais difícil, né? Quando a gente tem uma turma muito grande, para que esse fórum não fique enfadonho, que fique, né, aquela repetição imensa de ideias, mas que eles deem saltos, que eles deem voos. Aí no meio do fórum você pode colocar outras referências, você pode pedir para que eles tragam outros exemplos, e aí existem algumas estratégias que a gente vai ver daqui a pouco. Esses questionamentos e promover a interação, isso é uma coisa bem interessante também. Muitas vezes, você pode colocar um comentário solicitando que um determinado aluno leia o do outro. Então, leia de 2, 3 e faça um comentário. Ou você coloca para um determinado grupo, que aquele grupo leia de um outro grupo e faça algumas sínteses. Então, muitas vezes, o nosso comentário não é só para reforçar ou para acrescentar o que eles colocaram no fórum, mas para sugerir que eles leiam mais as coisas que os outros colocaram e que eles levem mais em consideração o que os outros colocaram. Porque, veja,
vamos imaginar uma situação de sala de aula, que é uma coisa que a gente já sabe fazer há mais tempo. A gente está promovendo um debate, dando uma aula expositiva, e a gente faz questões para os alunos, porque o fórum é isso. Aí o aluno levanta a mão e faz um comentário. Aí o outro lá levanta a mão e faz outro comentário. Quando é uma sala boa, participativa, é assim. O que o professor faz? Ele traz esses 3 comentários e faz uma síntese. Ou ele pode pedir para um aluno responder o do outro. Que muitas vezes, nem no presencial, a gente faz isso, né? Porque a nossa tradição de ensino universitário, ela sempre foi muito transmissiva. Então, se na sala de aula a gente tem até mais facilidade de fazer isso, quando a gente vai para um ambiente virtual, a nossa tendência é acabar reproduzindo essa visão mais transmissiva. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque lá ainda fica mais fácil dessa transmissividade ficar algo só da reprodução do conhecimento, né? Que fica uma coisa muito chata e que não leva a lugar nenhum. Porque, na verdade, copiar e colar, né, a gente não precisa de um fórum para isso, certo? Vamos lá. Então, aí, algumas pessoas têm usado um método de questionamento socrático, né, que é um método de fazer boas perguntas. Ou seja, toda a minha mediação no fórum, ela vai se basear em devolver uma nova pergunta para o aluno. Isso tem que ser uma coisa pensada e com uma intencionalidade. E aqui a gente vai ver, pode passar, Rita, algumas ideias, algumas categorias de perguntas que eu posso fazer que vão me ajudar a fazer essa mediação. Então, essa denominação de questionamento socrático veio realmente do método do filósofo Sócrates, né? E ela foi aproveitada pelo pessoal que trabalha com as teorias cognitivas, que influenciou muito o EAD, e ela tem sido usada tanto na educação, isso desde a educação presencial e depois foi assimilada no EAD. E também o pessoal da psicologia que usa aí nas terapias cognitivo-comportamentais e tal, né? Então, veja, por meio da pergunta, o próprio aluno vai perceber que ele está equivocado, ou que ele precisa aprofundar, ou ele vai ter que buscar novos conhecimentos. Ele vai ter que repensar aquilo que ele já pensou, né? Que está baseada aí nessa ideia que foi desenvolvida inicialmente pelo Sócrates, de sempre fazer a reflexão ser mais profunda a partir do momento que você lança uma boa pergunta e a pessoa para, opa, realmente, agora vou ter que ir mais atrás lá, né? Então, a gente tem um texto que vocês vão ser convidados a fazerem a leitura para a gente discutir no Fórum 2, que ele apresenta um pouquinho desse método socrático, né, que eu estou apresentando para vocês, mas a minha referência é esse texto, que tem algumas categorias de perguntas que eu posso fazer para o meu aluno ampliar esse conhecimento, para que eles troquem essas informações e que o fórum seja uma coisa produtiva. Passa aí, Rita. Então, a primeira coisa, né, a primeira categoria de questões que eu posso fazer para fazer uma boa mediação são essas perguntas de esclarecimento. Então, sei lá, ele colocou uma determinada ideia do texto, ele está defendendo uma determinada ideia sobre o tema que você colocou. Bom, mas então me explica melhor, né? Por que você está dizendo isso? Como isso se relaciona com a nossa discussão? Ou seja, deixa mais claro um pouco para mim, né? O que você está fazendo, o que você está falando. Então, trazer o aluno para ele detalhar um pouquinho mais aquilo que ele está explicitando no seu post. Bom, a segunda classe de perguntas que eu posso fazer são aquelas que verificam as suposições do aluno. Então, ele colocou uma ideia lá e você, bom, tudo bem, então você está defendendo isso. O que a gente poderia supor, além dessa solução, qual seria uma outra solução possível, né? Como que você poderia verificar ou rejeitar essa suposição? Qual seria o argumento contrário que você teria em relação a isso? Por que você incluiu esse determinado tópico e não incluiu aquele? Porque, muito provavelmente, quando você coloca essa oposição, né, por que você colocou isso e não colocou aquilo? Ele vai ter que juntar novos argumentos para poder defender por que ele está trazendo essa ideia e não aquela outra, né? Então, você está verificando quais são as ideias dele e como que ele pode detalhar um pouquinho mais essas ideias, o que está por trás daquelas opiniões que ele fez e fazendo com que ele disseque um pouquinho mais essa reflexão.
Bom, a outra classe de perguntas é que elas verificam as razões e evidências, então aí entra muito a questão do exemplo aqui, né? Então me dá um exemplo disso, ou o que seria uma situação análoga a isso, por quê, quais seriam as causas do que você está defendendo, o que você acha que é responsável por isso, ou seja, essas relações mesmo de causa e efeito, de consequência, né? Para que ele saiba argumentar em cima de alguma coisa mais racionalizada, né? Que ele vá além. Né? Então, a gente pode, sei lá, é difícil a gente ficar falando isso com áreas diversas, né? Cada um aqui é de uma área, né? Então, se a gente der o exemplo de uma coisa bem atual que a gente vivenciou, que nas redes sociais, enfim, todo mundo estava falando disso em qualquer esquina, é da seleção brasileira na Copa, né? Então, a seleção brasileira, realmente, futebol brasileiro acabou. Então, a gente vai ler sobre isso e, bom, mas tá. Qual é o exemplo disso? O que seria análogo a isso? Né? Aí algumas pessoas, sei lá, começaram a comparar quantos prêmios Nobel a Alemanha tinha ganhado e o Brasil, e aí, enfim, o que a Copa tem em relação a isso. Quer dizer, são exercícios lúdicos que, né, não têm um objetivo acadêmico, mas que já aparece. Bom, então tudo bem, a gente não está no topo da Copa do Mundo, os alemães ganharam da gente 7-1, mas sei lá, eles têm 102 prêmios Nobel, enfim, a gente não está preocupado com isso, né? Então é uma situação análoga, mas assim, com uma proporção um pouco diferente. Então você vê que, enfim, quais as causas, e aí você vai tentando aprofundar um pouquinho mais, né? Numa coisa que não seja só do que eu acho, né? Simplesmente. Aí a ideia de ver outros pontos de vista, né, que de uma certa maneira a gente já fez lá verificando as suposições, né, que tinha essa coisa do contraponto, então eu acho isso, por que eu não achei aquilo? Só que aqui você vai pedir uma alternativa. Então, sei lá, em pedagogia, que é uma área que eu estudo bastante, então, você usa esse método de ensino, eu estou defendendo um método de ensino X, que ele é super legal, porque ele promove a autonomia do aluno, tarará, tarará, tarará. Aí eu pergunto para o meu, né, lá no fórum, bom, tudo bem, mas e se eu não tiver condições de desenvolver esse método, se eu tiver uma sala muito grande de alunos e eu não conseguir desenvolver esse trabalho que você está falando, qual seria uma alternativa para seguir nessa mesma linha de concepção de aprendizagem, mas com outro método? Então, eu faço com que ele pense numa situação concreta. Aqui é uma coisa interessante para a gente poder colocá-lo mais próximo da realidade do trabalho, por exemplo, né? Dessa questão da relação teoria-prática, porque muitas vezes eu estou discutindo uma ideia, um conceito, e que no campo profissional ele pode ter uma série de problemas para executar esse conceito, para colocar em prática. E aqui eu vou poder trabalhar isso, né? Porque eu vejo, na verdade, a capacidade do aluno de solucionar um problema, porque ele está trabalhando com um conceito, e eu vou trabalhando essa ideia de como é que eu posso ver de um outro ponto de vista, qual seria uma alternativa, qual seria uma nova solução para esse problema. Por que quem se beneficia, quem não se beneficia com isso? Por que isso é realmente melhor? Então, não adianta, né, o aluno ler um texto de pedagogia, que é muito importante a participação ativa do aluno, e piriri, pororó. Bom, mas por quê? Como é que é o processo de pensamento dele? Será que ele sabe argumentar? Ou ele simplesmente está reproduzindo um jargão, né, que já está na moda, que o aluno tem que ser ativo? O que significa isso? Por que isso é realmente melhor? O que a mente do aluno está mais... né? Enfim, se for alguma teoria da administração, e aí, claro, na cabeça de vocês eu espero que cada um esteja pensando nos seus exemplos. Os pontos fortes e fracos, qual seria o contra-argumento, né? Para que você trabalhe mais isso daí. Depois a gente tem essa pergunta sobre a questão, que na verdade tenta fazer o aluno ir para o foco do fórum. Porque, veja, a gente vai escolher os tipos, isso aqui são exemplos. A gente pode criar classes de perguntas que tenham objetivos específicos para as nossas áreas, né? De provocação dessas reflexões. Eu posso ter uma classe de perguntas para provocar essa cooperação, para provocar a solução de um problema de determinada natureza, enfim, né? Isso não é uma coisa fixa, uma receita. É um exemplo de como a gente tem que exercitar a nossa capacidade de fazer boas perguntas. Que é a partir dessas boas perguntas que nosso aluno vai construir realmente novos conhecimentos, para a gente não ficar só comentando o que ele já fez, e enfim, né? A gente acaba ficando um pouco perdido, para não ficar também muito repetitiva a nossa participação, né? E aí tentar
que ele tome consciência de que qual que foi realmente a minha intenção com aquela questão. Por que você acha que a gente teve esse foco? Por que esse foco é importante? Por que você acha que eu fiz essa pergunta para você? Né? Que aí ele vai tentar ir por trás do objetivo do fórum. Né? Porque a partir do momento que você traz esse questionamento para eles, bom, afinal, por que a gente está discutindo isso? Onde que a gente quer chegar? Qual que é realmente o cerne da questão? E aí, essa relação teoria-prática também se evidencia aqui. Porque aí a gente vai ver, bom, então se a gente está discutindo esse assunto, como é que ele vai chegar lá na ponta da minha atividade profissional? Porque a gente está aqui, né, todo mundo no ensino universitário, formando um profissional com uma série de conceitos, atitudes, procedimentos que ele vai aprendendo ao longo do nosso curso de graduação, seja presencial, seja em EAD, que ele vai ter que colocar em prática lá na hora que ele for um profissional, ele vai ter que pôr a mão na massa. E aí é importante que a gente sempre, o fórum também tenha esse diálogo, né, teoria-prática. E aí aqui essa ideia a vida cotidiana, dos exemplos, né, das situações problema, dos estudos de caso. Então eu posso não ter um texto que ele vai discutir, mas eu posso ter um estudo de caso, de uma situação que aconteceu numa empresa, que aconteceu num determinado, com um aluno, por exemplo, se for no campo da pedagogia. E aí, a partir desse problema, desse caso, ele vai debater no fórum como solucionar esse caso, qual a relação entre esse caso com a teoria X, Y, Z. Ele pode contrapor essas teorias, enfim, a gente tem uma riqueza muito grande. Pode passar, Rita. Então, aí agora, vocês têm dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque é muita informação. Como é seu nome? Tereza. Então, a Tereza perguntou como que a gente pensa o tempo de mudar de assunto ou de fazer uma nova questão, uma nova provocação. Né? Porque, justamente, acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que tomar cuidado, porque o fórum, muitas vezes, ele vai se pulverizando, ele vai levando para muitos lugares, porque é muita gente falando do mesmo assunto, e aí, como você quer que seja uma coisa rica, você também tem que tomar cuidado para ele não se perder. E a gente também acabar não embarcando num caminho que o aluno está indo e deixar de lado um conceito importante que a gente está levando. Mas, Tereza, eu acho que isso é um pouco difícil da gente determinar. Olha, depois de, sei lá, uma semana do fórum, eu posso ou não posso mudar? Porque depende um pouco do grupo. O que a gente tem que perceber? Se realmente eles deram conta daquela solicitação inicial. Porque se eles não deram conta, digamos, você colocou lá uma primeira provocação, me esclareçam isso, me deem exemplos. Né? E aí você percebeu que isso não foi ainda suficiente. Aí você pode dar uma chamada, vou dar mais um tempinho, porque eu acho que ainda a gente não chegou no ponto. Ou muitas vezes aí você vai ter que interferir e trazer essa síntese. O ponto seria esse, a gente não chegou muito bem, mas eu estou organizando aqui porque a gente precisa passar para a próxima etapa. Então eu não conseguiria te dizer mas acho que é esse momento de você perceber que aquela sua questão realmente ecoou numa nova aprendizagem, numa nova construção de conhecimento. Só que, às vezes, você fala assim, bom, você vai ficar esperando, dependendo do grupo, se for um grupo que não tem muito traquejo, ou que não está produzindo tão bem, aí você vai ter que fazer uma mediação que você acabe fazendo a resposta, até para facilitar e exemplificar. Né? E eu acho que isso é alguma coisa que a gente vai sentindo mesmo esse grupo. Rô. Então, olha, a Rosana perguntou para a gente duas coisas. Primeiro, a questão de qual o número de pessoas ideal para participar de um fórum que seria o produtivo. E a segunda, se haveria outras ferramentas, além do Moodle, que tivessem fóruns disponíveis. Tá? Então, eu já vou te responder a primeira questão, que é mais técnica, de outras ferramentas que coloquem fórum à disposição, eu não conheço. Né? Na verdade, eu posso fazer um debate, né, no Facebook, eu posso no Google Docs, enfim, mas essa ferramenta que você tem que seja só para fórum, né? Eu não sei que alguns sites têm fóruns, né, de debate, etc e tal, mas é uma coisa mais técnica que não é a minha área, tá? Agora, em relação ao número de pessoas, veja, quando eu tenho muita gente no mesmo fórum, digamos, vamos imaginar, eu tenho 100 alunos no mesmo fórum, realmente não vai ser produtivo. Né? Muitas vezes eu posso dividir os alunos. Eu tenho um grupo grande, eu posso dividir os alunos em grupos
sei lá, pela ordem da chamada, ou vai participar do fórum tal, o assunto é o mesmo. E eles podem até ter tarefas de olhar o fórum do outro. Né? Porque o que acontece? É muita gente falando, um post só, você não dá conta de ler. Então, dependendo do prazo que você tem, o diálogo não fica tão funcional. Né? Então, na minha experiência, fóruns que produzem legal, que são, enfim, que você também consegue fazer uma mediação mais pessoal. Claro, a gente gosta mais, né? Quanto mais pessoal, melhor. É um fórum com 20 pessoas. Eu acho que é o que funciona para mim, como mediadora, na minha experiência. Funciona muito bem com até 20 pessoas. Mas 30, dá para funcionar. Né? Mas, claro, quanto maior o número de pessoas no mesmo fórum, mais complexa é, porque menos atenção você pode dar, mais individualizada, né? A sua atenção vai ter que se pulverizar. E eles também não conseguem assimilar o comentário de todo mundo. Né? E você fica... Né, você esgota o assunto em pouco tempo, com uma postagem só de cada um. E o intuito do fórum não é que ele coloque lá um post e pronto, acabou. Né? Que ele participe pelo menos 3, 4 vezes. Né? Então, enfim, tem fóruns que duram uma semana, fóruns que duram 15 dias. Né? Também essa questão da duração é uma coisa que a gente também está aprendendo. Né? Eu, particularmente, acho que um fórum que dura um mês é um fórum que não acaba sendo produtivo. Né? Porque a pessoa que participou muito no início, depois ela abandona um pouco, porque o curso tem que andar. Né? Então, um fórum que dura 1, 2 semanas, eu acho que é legal. Né? Agora, você também tem fóruns que, dependendo do objetivo, que sejam, por exemplo, fóruns de avaliação, de discussão sobre a disciplina, aí eles podem durar um semestre inteiro. Né? Eu digo um fórum assim para construir um determinado conhecimento, para discutir um determinado tema. Eu acho que se ele se estender muito, ele também acaba ficando uma coisa, né, repetitiva, até porque no próprio Moodle, você vai ver nas respostas alinhadas, então ela fica aquela salsichona, né? E aí você tem que ler muita coisa lá embaixo, e com 100 pessoas, em um dia, o negócio já está absurdamente aquela página que você fica rolando. Então ele acaba não sendo prático também quando se trata de um número muito grande de pessoas. Tá conseguindo gravar com isso aqui? Ok. Talvez a gente pudesse pensar, me permita, por favor, né, que tudo está relacionado com a estratégia que a gente usa. Existe uma estratégia que a gente conhece que chama grupo de observação e grupo de verbalização. Foi o que a Belzinha comentou com a gente. Mesmo num grupo de 20 alunos, nós poderíamos usar essa experiência. Olha, 10 alunos vão observar esta semana o post dos colegas e 10 colegas vão verbalizar, escrever o post. Suponhamos que nós temos aí 2 semanas. Então, a primeira semana é assim, depois a gente troca. Observem que é menos o problema do número de alunos e mais de uma estratégia bacana que a gente possa escolher. É claro que o sonho de consumo é ter 20 alunos em sala de aula, não é? Isso é verdade, está lá no nosso coração. Mas nem sempre é possível. Mas existem estratégias que a gente pode usar com 20 ou com 30 aqui. Vamos lembrar que no fórum, o que a gente tem? Está lá registrado. Os alunos estão percorrendo, estão lendo, estão curtindo. Não é? Então, só para... Tá bem? Como tratar isso? Como fazer isso? Tá, então qual é o seu nome? Marcos. O Marcos chamou a atenção da gente sobre essa questão da mediação, dela ser mais individualizada, né? Quando você tem um determinado aluno que você... Ou até mais de um, sim, eu sei. Ou, enfim, você tem 40 alunos, cada um vai colocar um post. A gente está dizendo aqui que a mediação é interessante que ela seja feita em bloco, ou seja, em grupo, que você vai amarrando as ideias de todos os alunos, mas tem muitos momentos que você vai precisar fazer um comentário individualizado. Você pode, inclusive, se programar para pelo menos uma vez durante o curso, você dar aquela atenção mais individualizada para o aluno, mostrar que aquele comentário dele foi importante. Agora, do meu ponto de vista, quer dizer, e as experiências de outros autores também com a questão do fórum, que o que eu mais tenho que tomar cuidado é para não expor o aluno quando ele está indo para um caminho que não é legal.
E aí eu tenho que ir para o lado da mensagem mais individual. Porque, assim, é legal você poder valorizar. Às vezes é um aluno que fez um comentário super legal para o grupo todo. Então, é legal você poder valorizar. E eu acho que é legal também você poder mostrar para o aluno que ele teve uma importância no grupo naquele momento. Então, eu acho que a gente ter essa consciência de fazer uma programação de que, olha, eu vou responder individualmente, valorizar individualmente, pelo menos uma vez, o meu aluno em determinado período de tempo, porque aí eu tenho isso de uma forma mais clara, né? Mas é uma programação que você pode fazer. Isso, uma programação que você pode fazer. Não é que ela é inadequada, é que, assim, se você ficar só dando respostas individualizadas, você não facilita a construção do grupo, ou o debate do grupo. Porque aí é como se, digamos, né, se eu estou aqui nessa sala, eu estou conversando com você, quando outra pessoa faz uma mesma pergunta ou complementa a sua pergunta, eu vou trazer uma consideração sua que vai somar com a consideração do outro e assim se dá num debate. Quando a gente está num debate sobre um determinado assunto e tem um mediador, que sou eu, e várias pessoas estão fazendo comentários, qual é o meu papel? Trazer tudo isso para fazer uma síntese de grupo. Né? É que na mediação individual, numa sala aqui, o Marcos falou isso, aí o outro falou aquilo, então nós chegamos a essa conclusão. Né? E ali no fórum, se torna praticamente inviável, pelo tempo que a gente tem de mediação, você fazer um por um toda vez. E nem é esse o objetivo, não é só questão do tempo. Porque a gente poderia almejar que fôssemos contratados por mais tempo, né? O que dedicássemos para uma turma todo o tempo né? Toda a nossa energia, que não é o que acontece. Mas você não facilita essa aprendizagem colaborativa. Né? Isso não significa que seja proibido ou que seja ruim você fazer um comentário individual. Não é. É importante, principalmente quando você percebe que aquele comentário foi para um lado que você não achou legal, ou enfim, só tomando esse cuidado sempre para você não expor o aluno, né? Do mesmo jeito que a gente, em sala de aula, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes tem aluno, né? Quem nunca teve um aluno que faz aquelas perguntas que você fala, onde você está, né? Que foge totalmente do contexto, ou um aluno que dá um exemplo, que até a sala inteira ri, né? Porque realmente é um negócio nada a ver. Mas ali é mais delicado isso, porque aquele instante que todo mundo riu da besteira que o menino falou, passa rápido, daqui a pouco ninguém lembra mais. Mas lá está registrado a besteira que ele falou, e se você disser ainda mais que aquilo realmente foi uma besteira, a coisa pode tomar uma proporção um pouco desagradável, né? Porque o texto escrito é diferente, né? Mais alguma questão? Isso. Então, acho que é o que a Ana tá falando, assim, que as turmas são de cerca de 80 alunos. Então, quando eu digo que o ideal para um fórum... Então, bom, você vai fazer um fórum com 80 alunos, vai ficar complexo, principalmente se você disser, você vai fazer um post e vai comentar 2. Então, você tem que ter 3 participações no fórum durante esse determinado tempo né, que o fórum vai estar aberto, que a gente está trabalhando nesse fórum. Então, veja, se você multiplicar 80 por 3, você já tem 240 posts. Para todo mundo ler o de todo mundo e você também conseguir fazer com que isso seja uma discussão produtiva, que tenha uma síntese, fora rolar a página, eu já mediei fórum com 90 pessoas. E não é legal. É assim, você tem muita coisa, beleza, mas você sabe que metade não leu a metade. Né? Enfim, então eu acho que essa estratégia que a Rita lembrou, né, do grupo de observação, grupo de verbalização, nesse tempo, a estratégia de você abrir 2 fóruns em que você divida as pessoas, é o mesmo tema, mas determinados alunos entram num, entram no outro, e você publica a síntese dos 2. Ou você convida, durante um período de tempo, a ler, né? Então você pode ter combinado, tem o fórum 1 e 2, parte da turma é nesse fórum, tal parte é no outro fórum, e aí uma determinada tarefa que é, olha, vocês vão trazer a discussão do outro grupo para esse aqui, porque vocês têm que ler lá e, enfim, a gente fechar. Então, realmente, a questão é da estratégia que a gente usa, né? Que a gente hoje não vai falar de chat, né? Nas outras aulas a gente falou de chat também. O chat também é um problema em relação ao número de pessoas, mas a gente tem uma série de recursos e estratégias para minimizar os problemas quando a gente tem turmas maiores. Por favor. Como que é seu nome? Então, o João Luiz perguntou para a gente se seria possível fazer o fórum também com grupos. Então, que o post fosse do grupo e não fosse individual, né? O que eu acho que é como um trabalho de grupo, né? O que eu acho que os alunos vão fazer é que eles vão dividir uma semana, cada um que faz, e não vai ser uma construção coletiva. A não ser que, por exemplo, aí você pode somar com uma outra estratégia, uma coisa que eu nunca fiz, estou pensando agora,
que é eles terem que fazer o debate do post numa wiki ou numa outra ferramenta, que eles têm que registrar como é que eles construíram aquele post em grupo para depois colocar lá no fórum, para você perceber se realmente eles trabalharam em grupo. Aí talvez funcione. Eu, particularmente, nunca usei essa estratégia de dividir os alunos em grupo e dizer que eles vão fazer o post em grupo. Né? Porque eles teriam que se encontrar, que de alguma maneira combinar, né? O que vai acabar acontecendo é que eu acho que eles vão dividir cada semana um, cada hora um, e aí, enfim, trabalho de grupo não vai funcionar, né? É, exatamente, né? Bom, fale. Como é seu nome? Paulo. Então, olha, o Paulo perguntou pra gente qual o tempo que você demora para fazer uma mediação proporcional ao grupo, ao tamanho das pessoas, né? Sim. Tá, veja, mediar fórum dá trabalho, porque você tem que ter uma leitura, dá trabalho de leitura, você tem que ler. E depois construir o seu texto. Tá? Então, são 2 trabalhos, né? Você tem que ler tudo que o aluno produziu e você tem que redigir o seu texto. Quando a gente está num debate em aula, o aluno está falando e você já está aqui, e a linguagem oral te possibilita essa velocidade. Você pode reconstruir o que você acabou de falar. Porque você pode... né, você fez um comentário, daqui a pouco você soma alguma coisa, você fala, não, eu errei, não é bem isso. Né? E ali não, o seu comentário tem que ser muito bem pensado. Você tem que escrever um texto que seja exemplar, porque o aluno vai ler o seu texto, porque ele tem que ser um texto inteligente, porque os alunos são inteligentes e eles percebem quando a gente... Eu já vi muito tutor e mediador de fórum que os alunos começam a ficar incomodados, porque vê que a pessoa tá fraca, né? Eu trabalhei num curso online que era no Brasil todo, com vários estados envolvidos, e os tutores não tinham muita prática. Então, assim, você percebia aquelas turmas que os alunos começam a falar, não, mas esse tutor não está dando conta. Então, a gente tem que... Isso dá bastante trabalho. Depende um pouco, Paulo, da experiência de cada um, do ritmo de leitura de cada um, da facilidade com que cada um tem de fazer o seu texto. Então, eu não sei se eu conseguiria te dar um tempo exato, né? Quando eu trabalhei nesse curso que eram 90 alunos por turma, eu tinha 3 turmas, na verdade, eram 90 alunos divididos em 3 grupos de 30. Então, simultâneos. E eu trabalhava 20 horas. Não, é o mesmo assunto. Eram 90 alunos divididos em grupos de 30, o mesmo assunto. Eu trabalhava 20 horas. Fórum, aí tinha algumas questões também que tinha que dar mediação. Eu usava realmente as 20 horas. Não, 20 horas semanais. Para essas 3 turmas de 30 pessoas. Ou para 90 alunos. Eu usava 20 horas. Era 20 horas mesmo. Eram 20 horas mesmo. Mas eu acho que depende da sua experiência, da sua prática, das suas estratégias, de quanto você consegue fazer essa leitura. Né? Não sei se daria para a gente formular isso exatamente. Né? Para ler 10 posts, você vai gastar 2 horas. É difícil fazer isso. O que queria da sua experiência era justamente isso. Existe uma necessidade, uma disponibilidade de tempo bastante grande para um fórum não EAD, não dirigido para uma sala de aula. É um tempo bastante exigente, pelo que eu estou entendendo. Sim, mas se você for imaginar assim, que, digamos, eu estou usando um fórum como apoio à minha aula presencial, ao invés de pedir um trabalho escrito. Eu vou ter também. Quantas vezes a gente não fica horas lendo trabalho escrito? Se for um trabalho individual, né, você já deve ter ficado horas lendo trabalho, corrigindo prova. Nosso trabalho como professores é esse, né? A gente lê o que os alunos produzem. Então, eu só mudo a ferramenta. Uma avaliação. O fórum não resulta numa avaliação. Pode resultar. Pode resultar. Pode e deve, às vezes, que resulte. Quer dizer, você pode atribuir uma nota e aproveitar esse tipo de experiência para... Inclusive, no Moodle tem como você dar a nota, né? Ele já tem um quadro de notas, você tem um espaço para dar nota, você tem um espaço para você fazer um comentário mais individual. O aluno que não participa... Ele não tem a nota, né?
E é obrigado a participar. E aí a gente vai falar de uma outra coisa que é a avaliação do fórum, que aí você também tem que ter no seu contrato pedagógico os critérios de avaliação. Desde o número de vezes que ele participou, a qualidade da escrita, quando ele teve foco no tema, você também tem que dividir isso com os alunos, né? Então, eu acho que o fórum é uma boa estratégia, inclusive, para compor a avaliação. E em cursos totalmente EAD, ou semipresenciais, enfim, aí com certeza ele tem que valer nota, né? Tá? Agora, no apoio presencial, você pode fazer como um exercício, que vale um pouquinho ou que não vale nada, mas é um exercício, e você pode fazer valendo nota. A gente sabe que na cultura do nosso aluno, se for uma coisa livre, que ele vai fazer porque ele quer, às vezes ele não participa, ou só aqueles alunos bons que participam. Então, a nota acaba sendo olha, isso vai resultar numa aprendizagem, por isso que tem uma nota. Porque não é só a nota, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso. Já que ele só faz quando dou nota, tudo eu ponho nota. Não, eles têm que perceber que aquilo vai resultar num produto de uma aprendizagem que compõe a nota, porque a nota, no fim, ela é uma representação daquilo que ele aprendeu. Né? Então, da mesma maneira que eu uso meu tempo para ler um trabalho no papel, eu posso usar meu tempo para trabalhar com fórum, que é uma coisa que está muito próxima da realidade deles, que eles vão usar também ao longo da carreira deles, enfim, que é uma ferramenta que é importante que eles conheçam, né? Mesmo que eu não esteja dando um curso EAD. E que ele tem vantagens muito grandes em relação a um trabalho escrito individual ou mesmo em grupo. Eu acho que ele tem muita vantagem para o trabalho de apoio à disciplina presencial. Né? Porque você tem toda essa questão de cada um fazendo o seu ritmo e, ao mesmo tempo, você registrar toda a história daquele grupo. Né? Então, eu acho que vale a pena como apoio ao presencial. Bem, então nós temos agora a prática do fórum.